Bom dia, gente. Hoje, então, nós vamos iniciar a sessão 4.2 e também a sessão 4.3, finalizando aí o conteúdo da unidade 4. A sessão 4.2, ela diz respeito ao CISVAN. O CISVAN já foi bem discutido, né, nas unidades anteriores, mas aqui, especificamente, nós vamos definir os objetivos, um pouquinho da atuação e como o nutricionista atua dentro dessa política, tá? O PNAM é um sistema de vigilância que foi implantado no Brasil na década de 90, através da portaria 1156 do Ministério da Saúde. O PNAM, ele visa, então, promover, né, atividades de fiscalização e, além disso, gente, atenuar os impactos da evolução, né, de todos os aspectos que atingem a nutrição do povo brasileiro. Mais especificamente, o CISVAN atua no controle das doenças crônicas não transmissíveis dentro do Sistema Único de Saúde. A atuação do nutricionista no CISVAN normalmente, né, faz parte do acompanhamento contínuo dentro da estratégia de saúde da família, a fim, então, de controlar todos os problemas nutricionais e agravos relacionados à insegurança alimentar no Brasil. De maneira específica, então, todos os profissionais de saúde, incluindo o nutricionista, atuam dentro do sistema, né, gerando dados e acompanhando todos os atendidos para fazer com que a Política Nacional de Alimentação e Nutrição ela seja promovida e, além disso, além da sua promoção, né, se estabeleça no Brasil um cenário de segurança alimentar e nutricional da população. O CISVAN é uma ferramenta hoje online, né, que tem diferentes atribuições para geração de dados. Essa ferramenta online, que é o CISVAN Web, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ele visa, então, fazer com que a população seja fiscalizada no que diz respeito aos seus dados de interesse nutricional, que são dados que, dentro da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, me dão uma situação de saúde. Essa situação de saúde ela é tanto alimentar como nutricional, porque são gerados dados de caráter de consumo alimentar e também dados antropométricos de acompanhamento clínico, né, e nutricional dessa população. É atingido diferentes grupos populacionais, nós vamos ver daqui a pouco, então vai desde crianças de 0 a 5 anos, né, em idade pré-escolar, como crianças já em idade escolar e também gestantes, adolescentes, idosos e adultos. O sistema ele é atualizado periodicamente, todo dia após cada atendimento, o nutricionista alimenta o sistema, né, com esses dados, e permite também estar fazendo a análise, né, das informações através da base de dados. A análise dessa situação é importante para o planejamento governamental, principalmente em relação à economia, né, então distribuição de verba para a atenção dos problemas da saúde, e sem contar que através do CISVAN, através desses indicadores, foram criados outros programas nacionais relacionados à alimentação e nutrição, que dão apoio à política, ao PNAM, né? Foi criado, por exemplo, o programa Leite é Saúde, que aqui em Londrina ele é instituído, né? Que é a doação, né? De leite para famílias que têm crianças, né? Menores de 5 anos. Além disso, né? O combate a carências nutricionais, como o programa NutriSUS, o programa Vitamina A+, que são programas de suplementação nutricional. E ele também dá apoio ao programa Bolsa Família, ou Bolsa Alimentação, que hoje é junto com Bolsa Família, né? Que é um auxílio a mais do governo para atender, né, pessoas que são classificadas como insegurança, no score de insegurança alimentar e nutricional. Os objetivos do CISVAN, então, hoje, é utilizar o serviço por toda a população, e principalmente profissionais de saúde, para acompanhar, né, os aspectos nutricionais desde criança, mulheres, adolescentes, adultos e idosos. A versão informatizada que nós utilizamos e que vamos utilizar até para um trabalho, né, hoje é a versão online do CISVAN Web, que é uma ferramenta alimentada, então, para organizar esses dados para eles serem posteriormente analisados, né? Além de acompanhar o estado nutricional, o CISVAN também é uma ferramenta de promoção de boas práticas, né? Porque através desse controle sistemático, né, de todo o caráter nutricional da população, através dos dados, eu tenho um panorama geral de como atuar. Então, o programa auxilia para que os profissionais de saúde foquem em melhoria da saúde, da nutrição da população com base nesses dados epidemiológicos, tá? Além disso, gente, o CISVAN Web, ele auxilia para a geração de pesquisa, né, pesquisa em saúde e modificação do cenário nutricional, tanto de carências nutricionais,
como também de combate às doenças crônicas não transmissíveis. Aqui um pouquinho dos segmentos, né, dentro dos programas que o Sisvan atua, ele tem parceria com o Programa Saúde na Escola, Academia da Saúde, o Bolsa Família, além dos programas de vigilância alimentar e nutricional da população em situação de rua, que é uma população que a gente classifica como em vulnerabilidade social, né? Vulnerabilidade social também tem relação direta, por conta de critérios econômicos, com vulnerabilidade nutricional. Então, é uma população em segurança alimentar e nutricional. Além de avaliar, né, desde o estado nutricional de prematuros, deficientes, pessoas com sobrepeso e obesidade, uma vez que também são considerados hoje grupos de risco. Esse sistema de informação, então, ele é amplo, tá? Atingindo diferentes parcelas populacionais e com isso é possível, né, fazer pesquisa em saúde e melhorar o panorama geral. Para diagnóstico, né, é verificado diferentes etapas de análise e controle de dados. O Sisvan primeiro, né, junto com o profissional de saúde, coleta todas as informações necessárias para estar tendo uma visão geral de como está o estado de saúde. Basicamente, a nutricionista trabalha com dados de consumo, que são dados dietéticos, né, e também questões antropométricas. Peso, altura, as curvas da OMS também são trabalhadas, tá? O IMC, para a classificação do estado nutricional. Além disso, também fala um pouco, né, do estado nutricional, através da classificação, principalmente pelo IMC, e de como está a prática alimentar daquele grupo populacional. A segunda etapa, então, para esse diagnóstico nutricional, através da análise dos dados, é feito, então, um critério de decisão, ou seja, essa decisão com base na junção dos dados antropométricos e dietéticos, me dá a real dimensão de como eu tenho que tratar aquela população, tá? A ação é uma etapa propriamente dita de controle nutricional, então é a minha intervenção, tá? Essa intervenção clínica e nutricional, ela é feita individualmente ou em grupo com as atividades dentro do PSF, como, por exemplo, dentro do hiperdia, acompanhamento de gestantes, tá? Mas lembrando, esse caráter individualizado, além do caráter de acompanhamento da família, que é um caráter da estratégia, visa, então, a melhoria da saúde desse grupo com base no que foi analisado dos dados individualmente, tá? A avaliação é feita da progressão dessa pessoa dentro do sistema, né? Se está melhorando esses indicadores, principalmente de segurança alimentar e nutricional, e também é feita uma avaliação geral do programa, se pode modificar, acrescentar algo ou mudar algo relacionado à política. Então, essa avaliação dos dados, ela é importante também para a melhoria do sistema, não só para a melhoria da saúde, tá? Os parâmetros mais utilizados antropométricos para crianças menores de 5 anos é o IMC para a idade, a estatura por idade, o peso para a estatura e o peso para a idade. Lembrando aqui que dentro dessas curvas, né, gente, o indicador de crônico de desnutrição, que aqui é a maior preocupação, é a estatura. Então, muito utilizado, né, estatura para a idade, como acompanhamento aí da cronicidade no que diz respeito à desnutrição. Para crianças de 5 a 9 anos, além do IMC para a idade, eu utilizo também estatura para a idade e peso para a idade, por serem marcadores mais específicos para essa faixa etária, tá? E para gestantes, o IMC é corrigido pela idade gestacional e também aqui, não foi mencionado, mas o peso pré-gestacional, que é um indicador importante de acompanhamento, tá? Do ganho de peso e de possíveis complicações aqui na gestação. Essa parte do Sisvan é uma parte mais curta, porque a prática dela é um pouco maior, tá? Alguns de vocês que já fizeram a disciplina de políticas, que também tem um tema relacionado ao Sisvan, já fizeram um trabalho semelhante, tá? Comigo. E os que não fizeram, vai ser novo, mas é bem tranquilo. Eu queria que vocês aproveitassem para tirar as dúvidas, tá? Aqui é o link para vocês acessarem o Sisvan Web, tá? Quando vocês entrarem lá, ele vai ter esse layout aqui, que é dentro do Ministério da Saúde, esse logo de Vigilância Alimentar e Nutricional. Depois de acessarem, vocês vão em relatórios, que está no canto esquerdo da tela, tá? Logo após acesso restrito. Esse acesso restrito aqui é para profissionais de saúde que estão dentro do sistema, tá? Só vou chamar a atenção para quem já está fazendo TCC. Nessa parte de documentos aqui dentro do Sisvan tem os novos guias, tá?
sem contar os novos dados de consumo da população também. Então, para quem está trabalhando com crianças de 0 a 2 anos no TCC e também quer falar algo de consumo da população brasileira, indicadores nutricionais, aqui vocês já encontram alguns documentos mais atuais, tá bom? Para os dados de vocês. Em relatórios, então, vocês vão acessar e depois disso vocês vão selecionar aqui alguns tipos de relatório que a gente pode estar trabalhando. Aqui a gente tem um relatório de estado nutricional, consumo alimentar e o ANDI, que é um acompanhamento, né, de toda a população no que diz respeito a dados antropométricos e de consumo. Aqui vocês podem gerar relatórios de algum desses três, tá? Eu quero que vocês acessem e discutam criticamente e cientificamente os dados que eu vou pedir para vocês estarem pesquisando. Aqui, então, eu quero estar fazendo com vocês o estado nutricional da população brasileira. Mais especificamente, então, a gente vai trabalhar com esse dado para a população adulta, tá? Vocês vão falar um pouco dos dados nacionais e também dos dados da população de Londrina. Entrando no campo, vocês conseguem estar acessando e estar gerando esses dados, tá? Alguém já entrou? Tem alguma dúvida? Ou quem não entrou ainda quer aproveitar e perguntar? Que essa atividade era para a gente fazer em sala de aula, né? Mas como ela vai ser feita em casa, se vocês quiserem já me perguntar aí um pouquinho de como vai ser feito. Vocês conseguiram entender, então, que vocês vão entrar em estado nutricional, selecionar a população adulta dentro do relatório, e dentro do relatório de população adulta, vocês vão comparar o estado nutricional da população brasileira, no que diz respeito à IMC, tá? Comparando com a cidade de Londrina. No final da aula, eu vou dar um tempo para vocês estarem acessando. Aí a gente já aproveita. É só o IMC? Só por IMC? Só o IMC. Adulto, né? Tá. Só o IMC. Para ficar mais fácil a discussão, senão vai ficar muito longa, tá, Sandra? É porque agora não surge dúvida, mas depois, na hora da prática, que vai surgir. Eu vou fazer assim, eu vou finalizar a parte teórica, e aí no final a gente faz junto. Pode ser? Vocês preferem fazer assim, gente? Se pronunciem, Alessio. Tem que abrir mais uma aba, pode né? ser assim. Janaína, Thalita, Vanessa, Matheus. Aí a gente segue com o conteúdo e volta nessa parte. Aí cada um fazendo do computador, eu vou tirando as dúvidas, a gente vai junto nesse passo a passo que eu deixei. Beleza. Pode ser? Então, eu vou seguir para 4.3 e a gente volta, então, para fazer a atividade em conjunto, tá? Então, ó, a gente vai ter que fazer, acessar como estado nutricional da população. Depois, na segunda parte, selecionar a população que é adulta, né, que você falou. Uhum. E depois comparar os dados nacionais com a população brasileira. Isso. Os dados de Londrina com a população brasileira. Isso, tá. Mais alguma dúvida, gente? Aí eu vou deixar o link, já tá aqui, né? A gente entra junto e vai fazendo, então, tá? Opa, agarrou. Deu um problema aqui na minha internet. Agora foi. Essa última sessão é a sessão de segurança alimentar e mensuração de ocorrências em nutrição, tá? Ocorrências de surtos de doença e agravos relacionados à nutrição. A segurança alimentar e nutricional, mais uma vez, ela engloba 3 aspectos, né? Qualidade, quantidade e regularidade do acesso à alimentação. Lembrando que o aspecto qualitativo deve englobar também o aspecto quantitativo, uma vez que continuamente eu tenho que estar provendo alimentação adequada e de qualidade e quantidade suficiente para essa população. O acesso ele tem que ser contínuo, permanente e regular.
Ou seja, quando eu analiso o tempo e o espaço, essa população não teve em nenhum intervalo de tempo problemas relacionados ao acesso a alimentos, tá? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o CONSEA, é o conselho que rege todos os aspectos de segurança alimentar e nutricional do Brasil. Ele está extinto, mas ainda são utilizados os seus documentos oficiais para estar provendo, né, a segurança alimentar e nutricional da população e está baseando a criação de todas as políticas públicas, tá? O CONSEA, ele fala um pouco desse direito regular, ou seja, o aspecto qualitativo da segurança alimentar e nutricional e quantitativo também, está ancorado na questão do direito humano à alimentação adequada e saudável, que garante, né, o acesso permanente e regular sem comprometer outros direitos. Ou seja, o direito à saúde, o direito à educação, o direito básico de toda a população a ter garantias sanitárias, atendimento médico, não deve ser sobreposto ao direito à alimentação e nutrição, uma vez que é dever, né, do Estado estar provendo todos esses direitos regularmente. Os alimentos disponibilizados para o consumo, eles devem também atender aos aspectos culturais, econômicos, ambientais e sociais. Isso quer dizer que a segurança alimentar e nutricional ela deve andar conjuntamente com a questão da soberania alimentar, que é o respeito, né, a esse acesso regular, permanente e também culturalmente aceito. Aqui um pouquinho da evolução histórica da segurança alimentar e nutricional do Brasil. Passa desde o mapa da fome, né, por Josué de Castro, até a criação. Isso aqui são os antecedentes por volta da década de 30 e década de 80, tá? Em 2013, teve marcos históricos com a ampliação da política pública de combate à fome e da miséria, né? Que teve a instituição do programa Fome Zero, a estratégias duplos setoriais para a criação de diferentes ministérios para o combate à fome. Em 2006, a LOAS, que é a Lei Orgânica de Alimentação e Nutrição, foi instituída e ampliada, né, para estar provendo, então, para a população e confirmar esse direito humano à alimentação adequada e saudável. Aqui também, em 2006, foi ampliada os critérios relacionados à soberania alimentar e nutricional, que foi definido em 2010 dentro da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, como objetivos do governo para estar ainda mais combatendo a fome e a miséria. Através da emenda constitucional, a alimentação, então, em 2010, passou a ser confirmada como um direito humano e ampliada a atuação de todo o governo dentro do Brasil Sem Miséria, que foi, então, um plano de ação nacional para estar se combatendo e estar extinguindo a fome no Brasil até 2015. Infelizmente, isso não ocorreu, tá? Aqui a gente sabe que, mais especificamente, desde 2010 e 2011, ocorreu o inverso, porque a política econômica, né, pública do Brasil teve várias crises, né, incluindo aí impeachment, uma série de problemas governamentais, e o Brasil voltou para o mapa da fome mundial, tá? Porque aqui, mesmo com esses planos e essa política instituída, teve outros agravos políticos nacionais que geraram danos assim extremos para o combate à fome e à miséria e para a instituição da segurança alimentar e nutricional. Uma alimentação de qualidade, então, é também uma alimentação isenta de contaminantes. Então, a política de segurança alimentar e nutricional fiscaliza o uso de agrotóxicos, a pesquisa, né, baseada em transgênico e também todos os riscos, né, relacionados à manipulação de alimentos, que é essa contaminação biológica, física ou química, né? A quantidade de alimentos consumida, ela deve ser calculada, né, para suprir todas as necessidades nutricionais e conter a ocorrência de agravos, tendo como base o acesso quantitativo, né, qualitativo, com regularidade e disponibilidade para o indivíduo e para a sua família de no mínimo 3 refeições por dia. Se eu não tenho acesso regular, quantidade, qualidade suprida das necessidades nutricionais em 3 refeições diárias mínimas, essa população é caracterizada como insegurança alimentar e nutricional. A escala que mede isso é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional, que chama EBIA, tá? A EBIA, junto com o score de risco de Gini, é que classifica essa população em vulnerabilidade ou não, no que diz
respeito aos aspectos de segurança alimentar e nutricional, tá? Então, eu quero que vocês gravem. A gente tem a EBIA, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional. Além da EBIA, a gente tem o Score de Risco de Gini, que em conjunto, então, mensura, né, se essa população tem a quantidade, a qualidade regular das refeições diárias, no mínimo 3 aqui, tá? A segurança alimentar, ela é articulada com a cadeia alimentar, ou seja, eu tenho que ter toda a cadeia funcionando bem para que o alimento que chegue para essa população diariamente seja isento de risco. Ou seja, esse alimento não pode ser fonte de contaminação, não pode ser um alimento impróprio para o consumo. Se esse alimento for fonte de contaminação por conta de um erro na cadeia produtiva, ele vai estar também contribuindo para a insegurança alimentar. A insegurança no Brasil, né, ela é hoje um problema ainda a ser combatido. 22,6% da população brasileira como um todo está classificada em insegurança alimentar, leve, moderada ou grave. E o que é mais preocupante, tá? Esses 3,2% da população que são classificados, né? Isso é um dado de 2018, então é muito recente, em insegurança alimentar grave. O que significa isso? Além de não ter quantidade, qualidade suficiente, essas pessoas aqui, elas não fazem regularmente nenhuma refeição por dia. Lembrando que, para ser classificada em segurança, né, tem que fazer, para ter segurança, tem que fazer no mínimo 3 diárias, além dos outros aspectos da cadeia alimentar. E uma pessoa em insegurança alimentar grave, ela não faz nenhuma refeição em qualidade e em quantidade suficiente. Ou seja, é uma parcela da população muito grande que passa fome, tá? Isso daqui tem se agravado pelo cenário político atual, né? Que principalmente para pessoas que são autônomas, hoje, infelizmente, né, não conseguem prover, né, para sua família nenhuma refeição de qualidade. Em 2007, o Conselho, então, ele ampliou esses critérios a serem seguidos, que dentro do Brasil, né, o per capita anual, ele é calculado para verificar como seria a adequada distribuição e disponibilidade desses alimentos na população. Então, economicamente falando, se eu tenho uma boa distribuição de renda per capita, amplia-se a disponibilidade aos alimentos. Consequentemente, o acesso permanente e regular, ele fica facilitado, né? O Brasil, ele busca uma autossuficiência, né, da oferta de alimentos para a sua população, lembrando que o Brasil é classificado como um país agroexportador. A produção de milho e de soja hoje, economicamente, é muito importante, né, para a nossa população, porém, é uma economia agrícola gerada para exportação. Mais especificamente falando, outros gêneros alimentícios, eles são importados, principalmente os gêneros processados, tá? Nesse sentido aqui, a economia, junto com a agricultura, ela deve entrar em conjunto com os aspectos nutricionais. Incentivar, por exemplo, a produção local de gêneros alimentícios de qualidade faz parte da política, tá? Para prover, então, uma boa qualidade da cadeia produtiva e da geração e disponibilidade de alimentos. O poder aquisitivo da população também é uma preocupação, né? A renda familiar está verificando se esse salário mínimo calculado anualmente ele está contribuindo para que tenha segurança instalada, e também os estratos sociais mais vulneráveis, se eles conseguem, né, ter o poder de compra para estar adquirindo esses gêneros e também estar se preocupando com a quantidade das refeições disponibilizadas para a família, tá? Então, esses são aspectos muito importantes instituídos desde 2007 para não está contribuindo para esse crescimento, né, da fome e da miséria, porque uma vez que cresce a insegurança alimentar, cresce também a fome e a miséria no Brasil. Lembrando, gente, que nunca deve ser colocado critérios de insegurança alimentar sem falar de economia, sem falar de agricultura, porque são aspectos que andam junto. Por isso que vocês sempre veem nesses documentos oficiais renda per capita, renda familiar. Então, dentro da classificação da EBIA, né, que é uma das formas, eu verifico a situação da família, a situação econômica de cada trabalhador na família,
para ver se o poder de compra, o poder de disponibilidade e acesso local está contribuindo, então, para combater a insegurança alimentar. Além disso, toda família que é assistida por esses programas governamentais, ela é acompanhada, né? A gente acabou de ver aqui o Sisvan, né, que faz esse acompanhamento, para ver se tanto o perfil de consumo, de acordo com as necessidades por faixa etária, está de acordo com as necessidades básicas biológicas daquela faixa etária. Por isso que quando a gente for gerar os relatórios do Sisvan, nós vamos ver que a gente faz essa associação, se aquele consumo está adequado para aquela faixa etária naquele determinado tempo, tá? Além disso, é importante estar gerando esses dados de prevalência, a gente vai ver aqui um pouquinho no intervalo de tempo, prevalência de obesidade, desnutrição, diferentes indicadores nutricionais por sexo, por faixa etária, para estar, então, fazendo uma intervenção adequada para esses grupos, tá? O baixo peso e a baixa estatura de crianças, né, principalmente crianças menores de 5 anos e crianças em idade escolar, é uma preocupação, porque impacta diretamente o restante da vida dessa criança. Então, é um grupo vulnerável, né, que faz o controle muito forte dentro da política para não ter impactos, né, futuros nessa geração de renda e também aspectos cognitivos, intelectuais, não tem impacto, tá? O índice de indigência é um índice gerado também dentro da segurança alimentar e nutricional, que verifica um pouco da renda domiciliar e da renda per capita inferior a um salário mínimo por pessoa. Esse aspecto aqui desse índice de indigência, ou seja, renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo por pessoa, me dá se a pessoa está em insegurança alimentar ou não. Se ela tiver menos que 1/4 de salário mínimo por pessoa na renda familiar, o índice de indigência me dá que já está em insegurança. Aí, verificando os outros aspectos sem ser econômicos, né, a gente classifica em leve, moderada ou grave. Mas é algo importante verificar se tem menos que 1/4 de salário mínimo por pessoa, porque a renda implica em disponibilidade e implica em acesso. Uma vez que tem esses dois agravos comprometidos monetariamente, né, falando, não tem dinheiro para comprar esses bens, impacta diretamente, né, nos scores antropométricos e de saúde dessa população. Aqui um pouquinho dos critérios estabelecidos com base nos indicadores. O Conselho ele fala de disponibilidade, condição de renda e de vida, além da acessibilidade e das tendências de consumo dentro desse processo de transição, tá? Ele discute, gera documentos atuais, tá? Todo ano, então, é verificado novos dados dessa população para ver o quanto está evoluindo ou não o sistema. As condições também de acesso aos serviços de saúde para o controle e combate de doenças relacionadas à nutrição. E esses dados de perfil alimentar e nutricional, comparado à renda, idade e raça, me dá situação específica de uma determinada idade, renda ou raça, que traz maior ou menor vulnerabilidade. Então, eu consigo estar traçando formas de atuação diferentes com base em aspectos sociais, culturais e também econômicos, tá? A educação, se essas crianças estão matriculadas, se esses adolescentes têm um acesso regular à escola, para também estar acompanhando se eles têm melhor educação em saúde, que é um aspecto importante para estar se combatendo futuros agravos, tá? A política voltada, então, para a segurança alimentar e nutricional, ela também fala um pouco da inocuidade dos alimentos, dentro, então, de aspectos sanitários, né, higiênicos, adequados de consumo, o que traz também riscos, né, dentro da cadeia produtiva, da cadeia alimentar e da cadeia de consumo. Aqui é um pouquinho, só para curiosidade, né, do documento que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional. Ela é uma escala que analisa, né, toda a população, as suas dimensões da segurança alimentar e nutricional. Essa escala ela é aplicada pelo governo, dentro do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para estar classificando essa população. E é a partir dela que são analisados todos esses fatores, né, através de perguntas, para estar, então, gerando um score de risco nutricional e insegurança alimentar. Aí, aqui, finalizando, né, a seção 4.3,
eu falo um pouco que a insegurança alimentar e a fome não é apenas um processo biológico, né? Ela expressa a indisponibilidade, a falta de acesso a alimento de qualidade em quantidade necessária para a manutenção das exigências nutricionais. Então, com base nisso e nos dados que eu vou mostrar para vocês da POF de 2008 e 2009, eu quero que vocês respondam algumas perguntas aqui. Esses aqui são os dados da POF, tá? Os alimentos mais presentes na mesa do brasileiro: arroz, feijão, carne bovina, aves e macarrão. E aqui um pouco do que está relacionado à falta de alimentos, ao combate à fome e à miséria, então aspectos relacionados à insegurança alimentar, tá? Lembrando que é quantidade, qualidade, acesso regular e permanente, tá? 74,2% da população está classificada como insegurança alimentar, 17,1% em insegurança leve. Essa insegurança leve aqui, ela foi determinada pela POF como a incerteza se vai ter uma qualidade boa no próximo dia das refeições ou se essa quantidade das refeições vai ser adequada, tá? Então, basicamente falando, tirando critérios econômicos, sociais, biológicos, aqui esse 17,1 não tem a certeza, né, total de que a próxima refeição no dia posterior ou do dia vai ser uma refeição quantitativamente e qualitativamente de qualidade, tá? Já esse 5,1 em segurança moderada, eles têm uma redução significativa, né, da qualidade de alimentos e da quantidade também que pode ser consumida pelo adulto. Aqui é um pouco daquela velho preceito, né, que é provida a alimentação das crianças do lar e o adulto, por abrir mão, está em situação de vulnerabilidade. Então, além de não ter a certeza que se vai ter uma próxima refeição em quantidade e qualidade suficiente, não sabe se esse acesso vai ser regular, permanente e de qualidade para todas as pessoas da família, aqui principalmente adultos, tá? E 3,6% da população em insegurança grave. Aqui, gente, além do comprometimento dos adultos, tem comprometimento também na alimentação das crianças. Ou seja, nesse fato da insegurança alimentar e nutricional grave, o direito humano à alimentação adequada não é atingido, tá? Aquele mínimo de 3 refeições diárias não é feito em intervalo de tempo que é mensurado aí, então, dentro da EBIA. Mas, basicamente falando, não se tem a certeza, né, e tem uma redução grande, tanto da quantidade como da qualidade, que já atinge o grupo mais vulnerável dentro da casa, que são as crianças. Aqui um pouquinho das questões, né, para vocês discutirem. Segundo a definição de segurança alimentar e nutricional, a fome pode ser considerada um reflexo de uma privação alimentar de qualidade? Aí vocês vão falar sim ou não e por quê, tá? Com base na definição de segurança alimentar e nutricional. Para ser estabelecida a situação de segurança alimentar, o indivíduo somente é considerado em situação de segurança quando está desnutrido? Somente o indicador antropométrico já me dá insegurança alimentar? A gente discutiu que são vários fatores, né? Então, eu quero que vocês falem para mim quais são os fatores. Caracterizar a segurança alimentar e nutricional, vocês vão falar o conceito, tanto de segurança como insegurança. E na 4, com base no estabelecido pela EBIA, que eu quero que vocês façam uma pesquisa mais a fundo dessa escala, né? Eu quero que vocês caracterizem e conceituem os 3 níveis de insegurança alimentar e nutricional. O livro básico fala um pouco do nível leve, moderado e grave, além do que eu já mencionei. Então, eu quero que vocês conceituem os 3 níveis, tá? E aqui o último, né, como vocês, como nutricionistas, né, consideram que pode ser revertido o quadro de insegurança alimentar grave familiar. Aí citar um pouco de como pode ser a atuação do nutricionista para estar combatendo, tá? Gente, eu vou finalizar a gravação e a gente volta para estar fazendo atividade do Sisvan, tá?